Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora continuar nossas aulas sobre evolução. Continuando as teorias evolucionistas, a gente já falou sobre lamarckismo. Hoje a gente vai falar sobre darwinismo. Bom, Darwin é meio que meu xodozinho, gosto muito de falar sobre ele, tá? Então não poderia começar essa aula sem falar da história desse grande cientista, de Charles Darwin. Então, quem foi Charles Darwin? Charles Robert Darwin, ele foi um importante naturalista, gostava muito de observar a natureza, e foi daí, dessas observações, que ele fez a sua teoria da evolução, que tem grande importância até hoje. Então, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra, nasceu numa família bastarda, bastante rica, tradicional e bem religiosa naquela época. Aos 16 anos, ele iniciou o curso de medicina, Seu pai também era médico, tinha essa tradição na família. Ele iniciou o seu curso de medicina, mas ele não se identificou com esse curso, principalmente porque naquela época a prática de anestesia, inclusive com crianças, era meio que não existia essa técnica de anestesia. As cirurgias, as incisões faziam sem isso. Então, uma das coisas que disseram, já alguns estudiosos falam que uma das hipóteses é essa, que Darwin ele não se identificou com o curso por conta disso aí, que ele via esse sofrimento aí, dos indivíduos naquela época, na medicina. Então, ele não se identificou, certo? Então, ele abandonou o curso de medicina, não sendo muito, não dando muito gosto, ao pai dele. Não gostou muito dessa ideia. Então, o que é que o pai dele fez? Ele enviou Darwin para a Universidade de Cambridge, a fim de cursar o bacharelado de artes e depois se tornar clérigo da igreja anglicana, tá? Que foi lá nessa igreja, nesses seus estudos para ser clérigo, que ele conheceu John Stevens Henslow, que o indicou para participar da tripulação do HMS Beagle, certo? E essa tripulação aí, foi nessa viagem aí que Darwin fez os seus estudos sobre a vida, sobre as espécies que ele encontrava durante a viagem, as suas observações, e assim ele desenvolveu a sua teoria da seleção natural. Então, Darwin ele embarcou no Beagle em 27 de dezembro de 1831 e durante mais ou menos 5 anos, porque essas viagens de navio eram muito longas, passaram muito tempo viajando em alto mar e algum tempo na terra. Então, ele passou cerca de 5 anos. Nessa viagem, ele rodou o mundo e coletou e observou diversas formas de vida, certo? Então, o naturalista também coletou fósseis e fez observações geológicas, que o permitiu observar a suposta evolução das espécies que teriam sofrido no decorrer do tempo. Então, essa viagem do Beagle foi muito importante tanto para Darwin escrever o seu livro tão famoso, que é A Origem das Espécies. Então, aqui tem o percurso, certo, da viagem de Darwin. Aqui tem um HMS Beagle, certo? Ele percorreu aqui a América do Sul, tá? Ele saiu, da Europa, chegou aqui na América do Sul, aqui no Brasil, em Salvador, tá? Para depois ir para a Ilha de Galápagos. Quando Darwin chegou aqui no Brasil, ele ficou maravilhado com a quantidade de espécies diferentes, com a nossa biodiversidade, E fez várias observações. E na Ilha de Galápagos, ele viu que tem espécies únicas lá, como o caso dos tentilhões, que eu vou falar daqui mais na frente. Fora isso, Darwin também observou que tinha espécies semelhantes aqui em continentes, como na América do Sul e na África. Então, essa viagem foi de extrema importância para Darwin, em que ele foi no tempo que ele saiu percorrendo o mundo, ele foi anotando
tudo que ele observava, né, desde as plantas aos animais e até os fósseis, para poder elaborar sua teoria da seleção natural e escrever seu livro. Então, conclusões de Darwin na viagem. Existem várias espécies diferentes, né? Ele observou uma grande biodiversidade, principalmente aqui no Brasil. Ao analisar as taxas de reprodução e de mortalidade em diversas populações e ao comprovar os dados experimentais, né, que ele fez alguns experimentos também, haveria indivíduos que, por serem diferentes, sobreviveriam e se reproduziriam com maior sucesso, passando assim suas características. Um dos experimentos famosos são os dos tentilhões de Darwin. Os indivíduos com características desfavoráveis, tá? Eles tenderiam a quase desaparecer com o passar do tempo. Então, o mais apto é que tinha condição de sobreviver e assim passar suas características aos seus descendentes. Daí é que ele começou a elaborar sua teoria da seleção natural. A competição pelos recursos ambientais seria um fator determinante para a evolução de uma espécie, né? E Darwin, em seu trabalho, mostrou evidências de que espécies sofrem mudanças ao longo do tempo e que elas surgem por meio de uma sucessão de ancestrais, né? A questão aí da ancestralidade comum. Então, como é que Darwin desenvolveu a seleção natural, né? A teoria da seleção natural. Então, lembrou de Darwin, lembra de seleção natural, tá? Então, por meio dos estudos realizados por Malthus, né? Que ele já tinha lido sobre isso. O que é que dizia esses estudos de Malthus, né? Ele dizia que a população tendia a crescer mais do que o alimento para essas pessoas, né? Então, sabia que o potencial de crescimento de população é muito maior do que o potencial do meio ambiente em gerar recursos para manter e alimentar esses indivíduos. Então, assim, ele concluiu que ia haver uma competição. Aí, os seres com características menos favoráveis encontrariam dificuldades em competir, reproduzir e sobreviver. Aí, dessa forma, mediante a seleção natural, os indivíduos com características desfavoráveis tenderiam quase a desaparecer com o passar dos tempos. Então, o que é que diz a seleção natural? Os mais aptos a sobreviver a certas dificuldades, a certas situações naquele ambiente, na disputa por recursos, por exemplo, uma seleção até sexual também por disputa de parceira para poder gerar descendentes. A esses indivíduos mais aptos que sobrevivessem seriam os que iam conseguir passar suas características mais à frente. Então, seriam teoricamente os mais evoluídos, né? Então, a seleção natural diz isso. O mais apto, aqueles que têm condições mais favoráveis, serão os que são capazes de se reproduzir e de passar suas características aos seus descendentes. Então, de acordo com essa teoria, né, os seres vivos, a todo tempo, eles estariam lutando para sobreviver no meio ambiente. E o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria suas características aos seus descendentes e, com o tempo, as características vantajosas permaneceriam, tá? Só uma coisinha aqui, quando a gente fala de Malthus, dessa teoria, né, de Malthus, de que o crescimento da população é maior que o potencial do ambiente em manter alimento, por exemplo, vocês já pensaram aí em alguma ficção, algum filme de ficção, um livro que vocês já leram, ou até um quadrinho que vocês já viram, em que falava que o considerado vilão dizia que a população, né, ia aumentar de uma forma que ia acabar o alimento, então tinha que haver aí uma maneira de diminuir essa quantidade de população para os outros sobreviverem. Já pararam para lembrar de quantos filmes de ficção a gente já não viu utilizando essa teoria de Malthus? Então, até hoje se fascinam aí
com esses estudos de maltos, né? E Darwin utilizou esses estudos para elaborar a seleção natural. Então fica aí, imagina aí para vocês, o que é que lembra vocês, né, recentemente, por exemplo. Quem é que também pensa como Malthus e tentou aí exterminar na ficção a população, diminuir a quantidade da população? Vou deixar essa perguntinha aí para vocês no ar. E qualquer coisa deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, continuando, exemplo de seleção natural. Então, o que é que ele quer dizer? O mais apto, né? Tivesse uma característica favorável, não é o mais forte, tá, gente? É o que tem uma característica mais favorável. É o que vai sobreviver àquela situação e assim passar suas características aos seus descendentes. Então, aqui, eu tenho uma população de percevejos verdes e outros marronzinhos. Aí esses percevejos estão aqui numa casca de uma árvore, né? No tronco de uma árvore. Tem um passarinho e ele tá vindo lá de longe. Qual é o percevejo, né? Que o passarinho vai conseguir observar logo para poder se alimentar. Aqui na imagem já tem a resposta, né? De cara, os que se destacam são os verdinhos. Os marronzinhos, eles conseguem se camuflar. Então, qual é o mais apto aí? Nesse caso, seria o marronzinho, porque ele tem uma característica favorável. Ele tem uma cor, uma coloração que faz com que ele se camufle, certo? Aí ele se camuflando, não fica tão visível para o predador. E assim ele consegue sobreviver, passar suas características a seus descendentes. Seleção natural. Já o que colaborou aqui nessa imagem do lado, a gente tem os tentilhões de Galápagos, ou também chamados tentilhões de Darwin. Então, Darwin, ele utilizou isso aqui para observar, para criar essa teoria dele, tá? Então, o que significa esses tentilhões? Tinha essas espécies aqui, tá? Eles são da mesma, se assemelham, mas o que diferenciam de um para o outro desses pássaros são o tipo de bico. Então, esse tipo de bico seria a condição favorável para eles sobreviverem naquele ambiente, tá? Mais uma coisinha, uma situação, né, que ajudou a Darwin criar a sua teoria da seleção natural, certo? Então, levando para a situação também da gente, né? Vamos colocar, imagine um vírus super letal aí, que está assolando a população, e só algumas pessoas conseguem se imunizar, sem necessidade de vacina nem nada, mas essas pessoas conseguem adquirir a doença, mas sobrevivem. Seria uma espécie de seleção natural, né, também. Enfim, a gente já viu algumas ficções relacionadas a isso também, né? Mas seleção natural é basicamente isso. O mais apto, ele tende a sobreviver em uma certa situação. Não é o mais forte, é o mais apto, tá bom? Ancestralidade comum é outra teoria de Darwin, tá? Que é bastante polêmica também, que ele diz o seguinte: segundo Darwin, as espécies, elas apresentam ancestrais comuns e sofrem modificações ao longo do tempo, que levam ao surgimento de novas espécies com base nesses ancestrais. Então, a ancestralidade comum pode ser demonstrada, por exemplo, com as características homólogas, né, que possuem semelhanças entre si, mesmo apresentando funções diferentes, tipo a asa de um morcego, ela tem a mesma estrutura óssea que o nosso braço, né? Ela tem os mesmos nomezinhos dos ossos, a uno, rádio, enfim. E a função da asa do morcego, mesmo tendo esses ossos homólogos, ela tem uma função diferente do que o nosso braço, né? Então, isso aí é uma maneira de demonstrar, tá? A ancestralidade comum. Quando a gente olha aqui para esse cladograma, né, que é bem polêmico no caso, Darwin foi muito criticado porque muitas pessoas confundem o que Darwin quis dizer. Dizem que o homem surgiu do macaco. Darwin nunca disse isso. Ele disse que a gente tem um ancestral comum com o macaco,
Em um dado momento da vida, a gente compartilha um ancestral. Que é o que... Desculpa, tá, gente? Que é o que esse cladograma quer falar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o homem, os símios, os gibões, orangotango, gorila. E se vocês olharem, eu tenho uma raiz aqui. Essa raiz aqui, dessa árvore, é como se fosse uma grande árvore. Essa raiz aqui seria o nosso ancestral comum, certo? Daqui surgiu outros primatas. E de um galinho aqui, tem o chimpanzé, que é o mais próximo, né, geneticamente, do homem. E surgiu aqui um galinho que vai dar origem aos hominídeos, aos australopithecus. Esses aí vão evoluindo até chegar ao homem, tá? Então, o que Darwin sempre quis dizer foi isso, que a gente tem um ancestral comum, e não que a gente veio do macaco. Bom, Darwin e Wallace. Darwin, ele voltou da Inglaterra, né, dessa viagem. Após a sua viagem, ele havia compreendido que as espécies sofriam muitas mudanças no decorrer do tempo. Então, ele começou a desenvolver suas teorias, mas eles tinham suas questões religiosas. Aí ele ficou meio balançado para publicar ou não o seu trabalho. Só que aí Darwin recebeu, em 1958, uma carta de Alfred Russel Wallace e percebeu que o naturalista havia chegado às mesmas conclusões que ele. Então, essa carta, né, que impulsionou Darwin a escrever a sua obra. Darwin e Wallace, eles apresentaram os seus artigos com as suas conclusões comuns, né, no mesmo dia, evitando assim que este publicasse primeiro sua teoria, que um publicasse primeiro que o outro. E aí, a obra principal de Darwin, conhecida como A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, foi publicada no ano de 1859, mais tarde renomeada como A Origem das Espécies, tá? Então, esse trabalho aí, principal de Darwin, ele chegou às mesmas conclusões que o Wallace. Então, não só foi Darwin que chegou a essa conclusão aí da seleção natural, do mais apto e tal. O Wallace também chegou a isso. Só que a gente conhece mais por Darwin, né, que ele tinha mais conhecimento naquela época, do que o coitadinho do Wallace, né? Mas o Wallace foi de grande importância também, tá? Esse aqui é o Wallace, tá? E aqui é o livro publicado por Darwin, A Origem das Espécies. Um livro muito bom, tá? Para quem tiver interesse aí na área. Então, bom, gente, eu tentei explicar aqui a vocês, resumidamente, né? É uma forma mais simples, o que seria o darwinismo. Falei um pouquinho sobre Darwin e falei também sobre o seu trabalho, né? Sua pesquisa. Então, lembrem-se, tá? Darwin é sempre seleção natural e ancestralidade comum, tá? Não vão confundir com Lamarck, que é uso, desuso e transmissão de caracteres adquiridos. Lembrou de Darwin? Lembra da seleção natural. E lembrando, seleção natural é o mais apto, que é o mais adaptado àquele ambiente. Tem uma característica favorável e não mais forte, certo? Não confundam mais apto com mais forte, tá bom? Então, até uma próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ou entre em contato aqui comigo, tá? E respondam lá aquilo que eu perguntei a vocês durante a apresentação, tá bom? Um beijo, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.